como as palavras de Jesus ainda ressoam há mais de 2000 anos depois nos desafios desse mundo moderno. Bem-vindos ao podcast Superando os Desafios Afetivos, um programa que fala de saúde, espiritualidade e bem-estar. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo para esse episódio um convidado querido do coração, que é Fabrício Belotti. Fabrício Belotti é teólogo, especialista nos estudos do Novo Testamento e teologia bíblica. E hoje nós vamos mergulhar nos discursos mais emblemáticos da história. Vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Fabrício. Obrigado, Iraci, pelo convite. É um prazer estar aqui. Fabrício, afinal de contas, o que foi o Sermão da Montanha? Porque quem não sabe, vai saber agora. Iraci, o Sermão da Montanha é uma coletânea de ditos de Jesus que Mateus, o evangelista Mateus, dos 4 evangelistas, ele foi o único que fez isso. O primeiro evangelho da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, estamos falando de Mateus, chamado Levi. Ele era um cobrador de impostos, um oficial de arrecadação, auditor fiscal da Receita Federal Romana da época. E ele foi recolhido por Jesus, membro do colégio apostolário, e acompanhava Jesus. E Jesus era assim, provavelmente os estudiosos aceitam isso. Jesus falava bastante em vários lugares, mas algumas das palavras de Jesus, algumas das falas de Jesus, elas eram recorrentes. Então, notadamente as que relembravam da humanidade das pessoas, particularmente aquelas que mais sofriam, aquelas que eram tratadas pela religiosidade local com uma menor valia, muita preocupação de Jesus com deficientes físicos, com mulheres, e um extrato da sociedade que não era nem visto, nem considerado digno de receber algum favor de Deus. Eram os sem rostos de hoje. Exatamente, os excluídos, Iraci. Então Jesus não só se relacionava com eles, permitia a sua presença, como também falava por eles e para eles. Então essas falas eram muito recorrentes. E, certa vez, isso é muito aceito, Jesus, que andava pela Galileia, que era a região norte de Israel, era o lugar principal do ministério de Jesus, provavelmente ali onde ele encontrou o seu material de trabalho mais comum, que são essas pessoas. A Judéia, Iraci, a região sul de Israel, era uma região mais rica, onde ficava o templo, onde ficavam os donos de terra, os oligarcas, a classe sacerdotal. No templo tinha o Sinédrio, que era o grande tribunal e o grande legislativo daquela época, daquele povo, e eles obviamente moravam por ali. Então o sul, que era a Judéia, era um lugar de maior poder aquisitivo. E o norte não. O norte era o pessoal agropastoril, os camponeses, os pescadores do Lago Genezaré, inclusive de onde Jesus tirou o colégio apostolar. O Mateus era uma exceção, porque ele era, como todo cobrador de impostos ou publicano, tinha muito recurso financeiro. Ele ficava em Cafarnaum. Existia uma coletoria de impostos lá e Mateus era o chefe dessa coletoria. E Jesus foi lá e capturou o coração de Mateus. Adoro, e Mateus capturou o meu. Adoro Mateus. É ótimo. Porque ele faz umas pontuações, né? Ele é muito bem formado, falava completamente e plenamente, obviamente, o hebraico, certamente o grego e o latim, se reportava aos romanos de Roma. Então Mateus era muito bem formado, muito capaz. E ele, no Evangelho, o que ele faz? Jesus certamente subia por aquelas montanhas ali da Galileia, encontrava as pessoas e falava para elas. O Sermão da Montanha, portanto, essa introdução toda, é um discurso longo de Jesus, é uma palestra, assim. A maior palestra de Jesus, que foi recolhida nos evangelhos, em todos eles, os 4, inclusive nos chamados evangelhos apócrifos, evangelho de Tomé, evangelho de Pedro, que não estão na Bíblia por uma questão histórica. Existem nesses evangelhos alguns discursos, mas eles também não são tão grandes e tão completos quanto o Sermão da Montanha. Então, o Sermão da Montanha é, enfim, o maior discurso de Jesus que Mateus presenciou, copiou
e editou dentro do seu evangelho. Está nos capítulos 5, 6 e 7. São 3 capítulos, 111 versículos, só de Jesus dando instrução, sem interrupção, sem argumentação e sem ninguém falando mais. Assim. Então é Jesus puro e simples, assim, é o cristianismo puro ali. E o Sermão da Montanha, ele é reconhecido não só pelo cristianismo, líderes religiosos hindus, Gandhi comentou isso, líderes religiosos de outras tradições assim, reconhecem que o Sermão da Montanha talvez seja, eu acho que é, mas para a gente ser respeitoso com as outras tradições, talvez seja o maior tratado de espiritualidade disponível para nós encarnados na Terra hoje. Porque estas palavras de Jesus no Sermão da Montanha são algo de absolutamente transcendental. E Jesus ali, assim, o que ele faz? Né? Os versículos iniciais, Jesus sobe uma montanha, senta e começa a falar. Esse subir a montanha dá a ideia de que Jesus pega a gente simbolicamente, numa espiritualidade inferior, não desenvolvida, leva a gente para um estado espiritual maior. Aliás, ele falava para judeus, ele estava lá em Israel, na Galileia, não na Judéia, e ele estava falando para judeus. Então, os judeus sabiam dos símbolos do que era estar numa montanha. O templo em Jerusalém ficava em cima de uma montanha. Porque nós estivemos lá, né? E viu quando lá a gente ouve dizer a montanha, você pensa que é aquela montanha. O Everest. Não, é tudo baixinho, Montezinho. é pequeno, são montezinhos onde ele sentava e o pessoal embaixo. Era né? isso, era assim. E havia um símbolo dessa ideia de subir. Você vê que em toda a tradição judaica e que origina o cristianismo, Moisés recebe as tábuas da lei de Deus em cima de uma montanha. Moisés morre enterrado em cima de uma montanha. Jesus é transfigurado em cima de uma montanha. Jesus é elevado em cima de uma montanha. Então, a montanha é o próprio lugar, por assim dizer, da presença de Deus. O templo em Jerusalém ficava numa montanha. Então, Jesus sobe na montanha e ele leva todo mundo com ele. As pessoas vão seguindo Jesus. Porque tem a simbologia de que tudo você sobe na montanha, ou seja, você se eleva a cidades altas, tudo que é do bem mais perto de Deus tal. E a simbologia da cidade embaixo, que é onde tinha as coisas perniciosas, Exatamente. Matéria, o comércio. Exatamente isso. Era assim. O que era mais material, menos espiritual. Né? Isso. O que nos afastaria da presença divina. Jesus sobe a montanha, está em Mateus 5, 1 e 2, início do Sermão da Montanha, ele se senta, os mestres de Torá, era assim, nas sinagogas e no templo, falavam sentados. A ideia da autoridade do mestre, aquela pessoa numa sinagoga, que era um retângulozão, tinha um cantinho, tinha uma cadeira, inclusive, chamada Cadeira de Davi, e o rabino responsável principal colocava o rolo da lei em cima de uma espécie de palanquezinho, né, num púlpito, ele abria o rolo, lia de pé em respeito, lia Isaías, lia a Torá, fechava, sentava, e aí quando ele falava sentado, ele como mestre estava falando. É como a Iraci sentada falando, e a Iraci vai ler o Evangelho, a Iraci se levanta, lê o Evangelho em respeito. Mas depois a Iraci se senta, porque aí a Iraci, responsável por uma reunião, e ali, como mestre de lei, aquele rabino era formalmente designado, cheio de coisas para ser mestre, e falava. Jesus sobe a montanha, se senta, como quem diz assim, eu sou tão mestre da lei como qualquer outro rabino dessa região. A questão é que a minha sinagoga é a montanha, é a terra toda. Exatamente. Todo mundo pode me ouvir aqui. Todo mundo vai saber de Deus aqui. E ele começa a falar. E é belíssimo, Iraci, porque e aí Mateus, naturalmente, existe até uma discussão muito específica se Jesus teria falado aquilo tudo. Sim, Jesus gastaria no máximo 20, 30 minutos para falar, 35 aquilo minutos. Tudo e muito mais. Aquilo tudo e muito mais. Provavelmente, assim, Jesus se sentou, olhou para aquelas pessoas, sentiu a energia delas ali, como ele sempre era muito acolhedor, muito respeitoso, muito misericordioso. Deve ter olhado as pessoas com as suas dificuldades, que estavam ali para ouvir o que ele tinha a oferecer. E ele começa a falar,
O início do Sermão da Montanha é nada mais, nada menos do que as 9 bem-aventuranças. Só o início. Então, as bem-aventuranças, Iraci, é 5% do Sermão da Montanha todo. Felizes os misericordiosos, porque é deles o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os puros. Jesus começa dizendo assim: quem sofre, quem segue Deus, quem me ouve, quem faz o bem. A essência do cristianismo e de qualquer tradição espiritual é feliz. E aquelas pessoas eram tudo assim, menos, na visão delas, felizes. Com certeza. Como todo o extrato da sociedade que é invisível, palavra que você usou. Quer dizer, não dá para acreditar que eles estavam totalmente felizes. E do ponto de vista espiritual, menos ainda. Porque a espiritualidade judaica colocava eles como aquelas pessoas, a ralé, que não podia ir no templo, não podia comprar animal para fazer sacrifício, não seguia a Torá inteira. Então eles estavam longe de Deus. E aí Jesus pega lá e ele resgata a humanidade e eleva. Na sequência, no Sermão da Montanha, ele entra no que a gente chama de das antíteses, aí, início do capítulo 5 e final do 6, que ele fala, olha, o que é o Sermão da Montanha também, Iraci? Ele se posiciona como mestre da Torá, ele pega o que está na lei, Jesus não veio destruir a lei, veio acrescentar e realizar, e ele reinterpreta. É um rabino, Iraci, falando para judeus com uma espiritualidade maior. Né? Ouvistes que foi dito, não deves matar. Eu, porém, vos digo que se você tiver raiva, ira com o próximo, você já cometeu pecado no seu coração. Ferrou. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que se você desejar a mulher no seu coração, você já cometeu pecado. Quer dizer, ele acrescenta à lei uma interpretação toda nova, toda baseada no amor, uma espiritualidade fresca, sabe, moderna para aquela época. E aí, na sua abertura, né? Pô, será que serve para nós hoje? Meu Deus do céu. Nossa. Nada mais atual, não era assim? Super atual. Meu Deus do céu. E eu falo o seguinte, a humanidade nunca precisou tanto dessas coisas que ele nos trouxe. Cada um dos seus ensinamentos. Para colocar em prática, porque a humanidade está cada vez mais se distanciando do que é compaixão, do que é solidariedade, do que é olhar com docilidade, com gentileza, com compreensão, né? Tudo é imediato e pontapé no outro. Se tem alguém que pode se dar bem, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e o outro nunca vai ter vez. Não é por último o outro. Não, o outro não, porque se eu puder ainda tiro o outro o tapete do outro. Iraci, é isso. E Jesus Cristo fala para os excluídos. Eu gosto muito de lembrar disso, porque às vezes nós espiritualmente nos sentimos assim. Eu já me senti assim, Iraci, quem de nós? Né? A gente já conversou. Às vezes tentando fazer o certo, se aproximando da nossa tradição, da nossa doutrina cristã espírita, e a gente se sente ali meio, poxa, vacilei, não era bem isso, me posicionei mal aqui. E a gente tem uma natural, acho, condição de, diante disso, se afastar um pouco. Às vezes a gente fica até com medo de fazer oração, quer fugir do mentor. E, quer dizer, Jesus tinha diante dele esse tipo de pessoas, né? Pessoas que estavam afastadas. E ele faz exatamente o que você fala, Iraci. Ele resgata a condição de humanidade e divindade delas. Iraci, uma bem-aventurança é felizes os pacificadores, porque é deles o reino dos céus. Se a gente pegasse só essa bem-aventurança, é um versículo, fazer a paz, e olhar no mundo que a gente está vivendo hoje, com guerra da Ucrânia, invasão lá em Israel, onde você teve um conflito horroroso entre duas etnias que há milênios se desrespeitam mutuamente, e não é só desrespeito. Eles fazem guerra, matam em nome da paz. Em nome do seu Deus. Fundamentam essas ações guerreiras nos textos sagrados que eles trazem dos seus profetas. Jesus simplesmente fala, olha só, se você quiser realmente ser um cidadão do reino de Deus, se você quiser estar sob o domínio de Deus na sua vida, seja um pacificador. Ao invés de você ser guerreiro, ao invés de você buscar sempre a tua vontade, é o que você falou, e dar o pontapé nos outros e resolver as coisas olhando para o seu umbigo, apacenta, calma. Considera uma outra posição. Você sabe o que eu acho? Que se Jesus estivesse aqui, agora,
do meu lado, do seu lado, olhasse para a gente e falasse assim: sabe qual a diferença entre eu e você? A gente ia olhar e falar assim: nossa Senhora, anos-luz diferentes. Ele ia falar assim: não, não existe diferença entre eu e você, somos iguais. É só você praticar essas coisas aqui. É um movimento que ele fez que a gente pode fazer, né, Iraci? Não é? É isso, Iraci. Eu penso, acabei de falar isso lá embaixo, Iraci, é rigorosamente igual. Jesus nos aproxima dele e de Deus. Ele, o tempo todo, ele fez isso, ele estava querendo juntar, ele não separava ninguém. A gente vai conversar agora, Iraci, sobre a amizade, né? E no Sermão da Montanha tem alguns textos, do capítulo 7 de Mateus, Jesus vai trabalhando a ideia de não julgar, a regra de ouro. Capítulo 6 de Mateus, oração do Pai Nosso, está dentro do Sermão da Montanha. Já, como é que eu oro? Pai Nosso que estás no céu. A construção, Iraci, da oração do Pai Nosso é de uma inovação. Se chamar Deus de Pai, os judeus não chamavam Deus de Pai. Deus era Yahvé dos exércitos. Eu queria te perguntar uma coisa que é curiosa. Você esteve estudando na Universidade na Hebraica de Jerusalém, fiz uns cursos de lá. Jerusalém. Você esteve nas pesquisas, né, nos campos, nos sítios arqueológicos, onde não abre para ninguém, porque está trabalhando ali, cavocando, enfim. E você esteve ali acompanhando junto com pesquisadores, enfim. Só que eles não são espíritas, eles não são católicos e, na verdade, não são religiosos. Perfeito. Qual a visão deles sobre isso? Porque eles estudam, eles trabalham toda essa história. Qual a visão deles sobre o Sermão da Montanha? Então, Iraci, eu vou te dar uma resposta que foi um dos momentos emocionantes que eu estive lá. Existe no norte de Israel uma montanha, você esteve lá, chamado Monte das Beatitudes, ou das Bem-aventuranças, que é um símbolo, não é possível precisar naturalmente, sob o ponto de vista arqueológico, que foi aquela montanha onde Jesus esteve, é possível. É uma montanha muito bonita, situada à margem do lago de Nazaré, de modo que é o que você falou. Jesus sentava ali, ele falava, vinha aquela brisa do lago, né? Devia ser uma coisa maravilhosa. E lá em cima estavam um professor da Universidade aqui do Rio, de São Paulo, da Universidade Metodista de São Paulo, que é um professor pesquisador, arqueólogo, pós-doutor em arqueologia. Estava um rabino, portanto não cristão, e estava um professor das autoridades de antiguidades palestinas e hebraicas, que era o Eyal Meron, um grande nome, que é judeu e que não é católico, mas é cristão. O que a gente fez lá? O rabino pegou o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, leu cada uma numa Bíblia nossa cristã e comentou como aquilo está de acordo com a doutrina judaica e a Torá. Olha, que lá bacana. Em cima no sermão, lá em cima da montanha. Nossa Senhora. E depois o arqueólogo chegou e falou, olha, o que Jesus fez, que é isso que a gente está discutindo aqui, o que Jesus fez é uma inovação enorme. Primeiro que um judeu, e aí o rabino também concordou com isso, um judeu falar para um público judeu fora de sinagoga e fora de templo, isso não acontecia publicamente, não se ensinava publicamente, era assim. Se ensinava dentro do lugar de culto. Mas há indícios, vários indícios em textos que foram trocados entre autoridades judaicas e autoridades romanas, que essa era uma prática típica de Jesus. Inclusive, você encontra, por exemplo, em cartas de oficiais romanos, de tribunos, falando, olha, esses cristãos são os arruaceiros, porque os judeus ficam dentro da sinagoga, os cristãos ficam falando nos lugares altos, ficam falando... Então, quer dizer, Jesus... São vulgar, ralé... Jesus tinha o hábito de se reunir e de palestrar em montanhas. Essa é a primeira evidência histórica, admitida e encontrada por pesquisadores. Não tinha cristão, muito menos espírita lá. Aliás, nesse grupo só tinha 2 espíritas, eu era um deles. E a outra é minha esposa, então só tinha nós 2. Os excluídos lá, em cima da montanha. Então, há uma evidência histórica. Segundo, você encontra vestígios
da presença humana nesses lugares, que não eram lugares de moradia, e só era possível fazer isso se você tivesse uma frequência de visitação. E terceiro, Iraci, aí sim, a tua pergunta final, né, ou a resposta definitiva. Todos os pesquisadores da Bíblia, dos textos bíblicos, e particularmente do Evangelho de Mateus, são unânimes em dizer que aquilo ali aconteceu da forma que é narrado. Porque Mateus, com o seu compromisso, e é por isso que é importante saber quem é Mateus, ele tinha todo um compromisso no lugar de trabalho, ele era muito culto, muito bem formado. É como se a gente pegasse hoje, era assim, um professor Metódico, universitário, exatamente, cheio de disciplina. Iraci, chefe de coletoria. Ele tinha que passar relatórios permanentes em latim para Roma, que era a sede do império. Ele tinha que lidar com uma série de autoridades. Esse homem dificilmente produziria um texto de próprio punho, sem exigir. Ninguém mandou Mateus Falso, ensinar. torto. É como se a Ele gente era admitisse. fiel, né? Ele era fiel. E ele estava ali querendo passar. O objetivo de Mateus era mostrar que Jesus era o Messias identificado na Torá. Então, quando ele põe o Sermão da Montanha, ele está dizendo assim: olha, sabe aquele Messias lá de Isaías 43? Aquele Messias que o salmista falou que era Davi? É Jesus. E olha aqui o que ele disse em cima da montanha. E ele escreve o Sermão da Montanha, quando você pega, por exemplo, essas antigas, ouvistes que foi dito, não adulterarás, isso está no livro de Êxodo. Ele fala, eu porém vos digo, isso é Jesus ressignificando a lei. Isso só é possível para uma pessoa que conhece profundamente a Torá. Então, aquilo que está escrito ali aconteceu. Isso é uma prova documental, Iraci, testemunhal do redor de Mateus. Nada que Levi escreveu está sob cheque ou sob crítica de nenhum pesquisador sério no planeta. Olha que maravilha. E o Sermão da Montanha está dentro disso. Os outros, se você pegar todo o restante do Evangelho de Mateus, as referências que ele faz à lei são precisas. Não há razão para acreditar, Iraci, que só nesse trecho particular ele teria inventado uma história. Se você pegar os outros evangelhos, os outros evangelistas, o Evangelho de João colabora com a ideia de como Jesus ensinava. E se você pegar o Evangelho de Lucas, que tem uma parte dos ditos que Mateus coloca no Sermão da Montanha em Mateus 5, 6 e 7, Evangelho de Lucas em alguns capítulos, capítulo 6, capítulo 13, só que são mais espalhados, porque Lucas tinha outro objetivo ao escrever o Evangelho dele. Ele também cita os mesmos ditos, da mesma forma, e eventualmente para o mesmo público que Jesus falou. Então, o Sermão da Montanha e os Evangelhos, de forma geral, na alta pesquisa de gente séria, teólogos biblistas, gente que pesquisa, gente que escava, gente que estuda, que compara documentos do período, que compara textos que não são cristãos. Carta de um oficial romano que mandou lá para Roma falando mal dos cristãos. Você encontra referência a um Cristo que fez um sermão, um discurso, no norte, em cima de uma montanha. Por que ele mentiria? Não tinha nada a ver. E dentro do... Jesus era moderno. Ele era além à frente do tempo em que ele estava encarnado. Não vou falar que do tempo que ele vivia, porque ele vivia... Vivia, vive e viverá. Então, muito à frente. Ele trouxe algo super moderno. Hoje, é algo que, se aplicado, se as famílias se unissem e se aplicassem, uma pequena parte do que está ali mudaria a humanidade, certo? Integralmente, Iraci. Você acabaria com todos os problemas graves da humanidade. Misericórdia, perdão, amor, benevolência, paz, justiça. Bem-aventurança a outro, felizes os justos, porque verão a Deus. Era assim, judeu não acreditava que ver a Deus era uma possibilidade humana. Jesus fala, felizes os justos, porque verão a Deus. Enfim, felizes os puros de coração, aquela pessoa que está despida de ego, de vaidade. Não é por acaso, Iraci, que a gente pega o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e o que Kardec faz ali, 75% do Evangelho segundo o Espiritismo é Sermão da Montanha. E pelo menos uns 60% são as bem-aventuranças. Quer dizer, se aquilo ali a gente conseguisse praticar verdadeiramente, acho que esse mundo já seria
Um mundo de Tozer, assim, não era nem mais mundo de regeneração, já Nossa. estávamos à frente ali. Nossa Senhora. E de todos aqueles que escreveram sobre isso, Mateus estava lá, viveu. Mateus estava lá. Outros foram chegando no meio da conversa, né? Mateus estava lá. E viu as coisas dele. Outros vieram depois, eram muito jovens, né? Acho que é Perfeito. Tiago, né? Tiago era muito jovem, João era o mais jovem. Mais jovem de João. todos, E não acompanhou tudo aquilo, mas escreveu. Mateus escreveu. Mateus acompanhou. É muito provável, Iraci, como Mateus foi um dos primeiros apóstolos a serem recrutados, junto com Pedro, Tiago e André, a famosa tríade, que acompanhou Jesus em quase todos os eventos. Mateus também, ele estava em Cafarnaum, ele era próximo. Ele tinha liberdade, isso é importante, porque acompanhar Jesus não era fácil, você tinha compromissos. E Mateus, como chefe de uma coletoria, tinha autoridade de trânsito livre e liberdade de recursos para se dar ao luxo de acompanhar alguém durante um tempo numa viagem, porque ele tinha dinheiro para pagar. E o trabalho dele estava lá e estava tudo tranquilo. Um pescador, por exemplo, tinha mais dificuldade. Se ele não fosse para o barco pescar... Não come, não tem. Quem é que vai custear tudo isso? Exatamente. Então, Mateus tinha condições. Mateus tinha educação para isso. Mateus tinha empregados que podiam assessorar. E, além disso, Mateus escrevia muito bem. Existiam fontes de outros discursos que ele pode ter olhado, deve ter olhado, chamado fonte Q, que eram discursos feitos por outras pessoas. Mateus deve ter olhado para aquilo, consultado isso, mas o texto de Mateus, provavelmente, além do seu próprio toque pessoal, né, da forma como ele redigiu, mas ele não inventou nada, ele organizou, igual Kardec no Evangelho. Organizou o Kardec o que foi passado. O Livro dos Espíritos, ele organizou. E muito provavelmente Mateus estava em todas essas circunstâncias. Provavelmente. É fantástico, né? Isso então, traz a gente, acho que mais perto dele. Falar, foi isso que ele falou, isso que ele fez. É isso. Agora me dá 2 tapas na cara para ver se eu aprendo a fazer também. Tem que ler, né? Assim. Não adianta, né? Praticar. É isso. É a voz de Jesus falando, vai por aqui, filho, que vai dar certo. É isso aí. Fabrício, obrigada pela sua presença. Obrigado, você é um querido aqui com a gente. Passou rápido, né? Passou rápido? Voa! Tempo não dá tempo de respirar. Isso aqui daria uns 10 podcasts aí. Que bom. Só para falar de um pedacinho. Obrigado. Então é isso. Quando a gente coloca em prática e traz Jesus para junto da gente, a nossa vida muda, se transforma. A gente aprende a se ressignificar. A gente aprende a olhar o mundo com outra lente. Aquela lente embaçada, confusa, não mais. A gente enxerga uma lente translúcida. A gente enxerga a vida com leveza, com respeito. Com respeito a gente, com respeito ao próximo. E respeitando todos os ensinamentos que Jesus trouxe. Porque se a gente conseguir praticar uma coisinha só, não falo tudo não, quer ver? Amor. Se a gente conseguir praticar o amor com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, a gente já está 80% lá na frente. Sabe por quê? Porque todas as outras coisas é consequência de amor. Então, é isso aí. Fique ligado e reflita. O Sermão da Montanha transforma vidas. Deixe ele transformar a sua. Deixe Jesus tocar no seu ombrinho e falar, olha, estou aqui. É isso aí. Então, compartilhe nosso podcast para que outras pessoas possam também ter essas informações e ter a esperança brotando em seu coração. Te deixamos aqui um super beijinho carinhoso e até a próxima semana.